Muito bem. Última aula do ano, última aula do nosso curso. Olha que maravilha, gente. Estamos chegando aí. O tempo passa, mas a gente vai fazendo as coisinhas aí paulatinamente. Quem imaginou, né? Então, vamos lá. Vamos começar antes de iniciarmos aqui os nossos trabalhos, falar do nosso conteúdo da aula. Vamos fazer a nossa abertura. E a Sandra Rodrigues se colocou aí gentilmente para fazer a abertura. Por favor, Sandra. Vamos lá, boa tarde a todos. Vamos nos acalmando, serenando as nossas mentes, os nossos corações e vamos nos ligar ao nosso mentor individual, agradecendo por todo o amparo, força, sustentação que ele nos dá todos os dias. Junto com ele, vamos nos dirigir à nossa Mãe Maria, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto de luz, passe na frente das nossas dificuldades. E junto com ela, vamos chegando até o seu Filho, nosso Mestre Jesus, a quem nós agradecemos pelos seus exemplos e pedimos força, coragem para praticar seus ensinamentos. Vamos todos juntos, então, caminhando até Deus, nosso Pai misericordioso, e humildemente nós agradecemos por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, e vamos agradecer por mais este ano, por mais um ano que estivemos juntos nessas aulas tão importantes para nós. Vamos pedir muita proteção e direcionamento para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo que está precisando tanto. Vamos fazer, então, a oração que seu Filho, nosso Mestre Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde a todos, boa aula. Obrigado, Sandra. É isso aí. E umas coisas que ela falou aqui, nós vamos ver hoje, que é a questão da perseverança. Nós vamos ver hoje muitas dessas questões nos três temas que nós pegamos aí no Evangelho de João, para a gente encerrar aqui o nosso curso. Deixa eu só dar um oi aí para a Regina, que está aqui, né? Devidamente com máscara, isso é importante, isso é ótimo. A gente não pode facilitar com esse negócio da máscara, não, viu, gente? Nossa, aí, melhor, né? Caldo de galinha, precaução, nunca fizeram mal para ninguém. Então, usar a máscara, quanto mais, e tentar manter um pouco do distanciamento aí social também é bacana. Bom, hoje, dia 1º de dezembro, quis aí, né, que nosso trabalho, assim, quase paralelo aqui, seja a aula, seja o podcast, nós encerrássemos aqui todas essas atividades no dia 1º de dezembro, que é hoje aqui. Então, hoje nós estamos colocando no ar o último capítulo da nossa saga, leitura comentada do livro Nosso Lar, aí na companhia da Sandra Rodrigues e a Sandra Curado. Então, estamos aí com o último capítulo, Cidadão de Nosso Lar. Além do último capítulo, também nós três aqui fazemos algumas considerações, o que essa obra nos trouxe, qual foi a nossa avaliação, depois de reler, no caso aqui, no meu caso e no caso da Sandra Rodrigues, e no caso da Sandra Curado, que não havia lido o livro, mas havia assistido ao filme. E, então, a gente faz uma série de considerações lá no final do programa. Acho que acho que valeu, assim. Particularmente, eu achei que ficou bem interessante para fazermos revisitar essa obra e utilizando muito aí os ensinamentos da doutrina espírita. Acho que ficou um programa bem interessante e bem diferente aí dos habituais, quando se trata aí do Nosso Lar. E também tem lá no nosso canal no YouTube a exposição sobre a humildade que não é humilhação, tento mostrar bem isso aí na exposição. E hoje, então, terminando aqui o podcast, também vamos terminar a nossa aula. E na semana que vem, quer dizer, o podcast continua, mas nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, vamos falar mais da parte de Espiritismo e Evangelho, uns 20 minutos de exposição, que normalmente eu faço lá no YouTube, e eu vou juntar tudo no podcast e também deixar disponível no YouTube, tá? Então, só para vocês saberem aí qual vai ser
a nossa caminhada aí em relação às exposições, ao podcast. Em relação às aulas, também acho que é interessante, porque nós estamos vendo que o mundo está voltando ao normal, o nosso tempo livre está ficando cada vez menor, então nós vamos ver aí também como que nós vamos fazer, provavelmente não dará para nós fazermos cursos assim do jeito que nós estamos fazendo, não, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas tudo isso tem que ser redimensionado a partir das nossas práticas, quer dizer, nós começamos isso lá em 2 de abril de 2020, era uma realidade, era necessário que nós estivéssemos todos juntos de alguma forma, a internet nos possibilitou isso, já que nós estávamos aí no isolamento social, mas hoje a realidade é outra, então as pessoas já estão tendo outras atividades, estão voltando a ter seus compromissos e tudo mais, e o tempo livre para ser impactado ou por um podcast, ou por uma exposição, ou por uma aula virtual, isso começa a ficar um pouco mais exíguo, esse tempo começa a ficar menor, então a gente tem que também considerar todas essas questões, mas a ideia é que a gente continue aí com o canal e trazendo aí algumas informações e, de repente, com algumas aulas avulsas, de repente, uma vez por mês, a gente se reúne para falar sobre um tema qualquer, seja de espiritismo, seja do evangelho, e vamos continuar assim. Mas eu vou avisando vocês aí das novidades. Bem, chega de falar, né? Estou falando demais hoje. Vamos lá, aula 5, última aula, gente, do nosso curso aqui para nossa conversa sobre o Evangelho de João. Nós vamos falar de uma oração de Jesus. Jesus envia os discípulos para o mundo, é uma oração, na verdade, que está terminando lá no capítulo 17. Depois nós vamos falar a aparição de Jesus a Maria Madalena, que é o momento da ressurreição. E vamos falar também do reencontro com Pedro. Jesus conversa com Pedro. Tudo isso na aula de hoje, e nós encerramos nessa nosso, pelo menos o que nós tivemos de proposta em relação ao Evangelho de João. Bom, estamos aí, então, vendo aquela metade final do Evangelho de João, que é o livro da Glória, o Grande Sinal. Nós já vimos na aula passada o Lava-Pés. Teve aí, também nós vimos um pouquinho dos momentos de discurso de despedida, e hoje nós vamos ver, então, a questão da oração que Jesus faz para os discípulos e para nós também, como seguidores de seus ensinos. Depois, do 18 ao 19, vem a Paixão e Morte, que nós não vamos ver, não hoje, pelo menos, de repente a gente pode fazer isso num outro momento, mas também acho que dispensa apresentações o que seria aí a Paixão e Morte. Vamos para o capítulo final de João, que é a ressurreição de Jesus. Vamos ver aqui, fazer algumas considerações. E depois que o Evangelho foi escrito, criar a comunidade lá joanina, ou do discípulo amado, aí depende de quem, depende do autor, né? Criou aí um apêndice, um finalzinho aqui, que dá duas grandes mensagens, tem outras questões, mas pelo menos duas grandes mensagens, e nós vamos ver aqui, então, o apêndice também no finalzinho da nossa aula, com revelações bombásticas, tá? Eu quero dizer isso para vocês, não sumam da aula até o final, porque nós vamos falar de um assunto muito interessante, uma questão de tradução aí, que eu acho que vai ser bacana. Bem, então nós vamos começar aqui. Jesus envia os discípulos para o mundo, que na verdade é uma oração, está lá no capítulo 17 de João, e essa oração tem um pedacinho anterior, a gente vai só falar aqui uma parte dessa oração, que ela é um pouquinho longa, mas a parte que nos interessa aqui para a nossa reflexão é a seguinte. Então, assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifique o teu filho para que teu filho te glorifique. Né? E segue lá, ele vai lá mais umas coisinhas, e a partir do item, do versículo 6, ele fala isso aqui, que é o que nós vamos agora refletir. Diz Jesus nessa oração: Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram os teus e tu os deste a mim, e eles vêm guardando a tua palavra. Ele está falando aqui um pouco dos discípulos. Agora eles conhecem que todas as coisas que me deste provêm de ti, porque dei a eles as palavras que me deste. Então, aqui ele está dizendo que a missão dele, em relação a orientar outras pessoas, foi cumprida. Antônio, Pois não. você está expondo alguma coisa na tela? Porque eu ia falar isso. Que a gente não está vendo, por isso que eu estou te perguntando. A gente só está vendo o capítulo 50 do nosso lar, ficou ali. Eu fiquei com a sensação de que você estava expondo, mas que eu não estava vendo. Vocês vejam como é que é uma maravilha, né? Quer dizer, na última aula a gente tem problemas, né? Veja só que coisa fantástica. Pouco. Agora sim. Meu Deus do céu, mundo, viu? Espera aí, deixa eu ver, só voltar aqui.
Então, só para vocês entenderem aqui, então, a estrutura, agora vocês estão vendo, né? Estão chegando, beleza. Então, a gente já viu o lava-pés, discurso de despedida, a paixão e morte nós não vamos ver, ressurreição de Jesus nós vamos ver, e o apêndice que foi escrito após a conclusão do evangelho, e tem lá algumas informações, e nós vamos ver, então, uma revelação bombástica aqui no apêndice. Bom, então vamos lá, Jesus envia os discípulos para o mundo, a oração, capítulo 17, que Jesus, então, começa esse capítulo falando isso, assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Bem, na partir do versículo 6 até o 23, ele vai falar o seguinte, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Ele está falando aqui dos discípulos. Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles vêm guardando a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me deste provém de ti, porque dei a eles as palavras que me deste. Então ele está dizendo que a missão foi cumprida. Ele conseguiu aqui arregimentar, então, discípulos, seguidores, a partir dos ensinamentos que ele passou, mas os ensinamentos que vêm do Pai. E aí ele continua, Jesus continua. Eles a receberam e conheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti. Então, a ligação Jesus, Deus. E acreditaram que tu me enviaste. Eu peço por eles. Aí vem a grande conversa. Vem a grande conversa de Jesus nessa súplica que ele faz, nessa oração. Eu peço por eles, não peço pelo mundo. Então, ele não está aqui pedindo para todas as pessoas do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado nisso. Eu já não estou no mundo, eles, porém, permanecem no mundo. Então, ele está pedindo o quê? Uma proteção espiritual a esses discípulos, a esses seguidores, porque eles já estarão à sua própria sorte. Jesus vai, logo na sequência, ele vai ser preso, e aí começa toda aquela situação da paixão. Então, ele está pedindo para Deus olhar por essas pessoas, mas não pelo mundo inteiro. Veja que é interessante, porque isso tem que ser uma conquista de cada um. As pessoas têm que ir para esse caminho por livre e espontânea vontade. Então, ele não vai falar, veja por todos. Não. É óbvio que todos são importantes, todos são filhos de Deus, mas a questão aqui, em especial, são aquelas pessoas que estão aí meio que seguindo esse caminho. Então, um olhar especial para essas pessoas. Então, ele fala, eu já não estou no mundo, eles, porém, permanecem nesse mundo aqui, esse mundão aqui material, mundão meio complicado, meio desafiador. E eu vou para junto de ti. Então, Jesus está falando, eu vou morrer, né, vou para o plano espiritual e eles vão ficar aqui ao Deus dará. E aí ele está pedindo para não ficar ao Deus dará, ao contrário, né? Para Deus prover. Aí ele fala o seguinte, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um assim como nós. Então, de novo, ele vai falar aqui, ele está repetindo aquela frase, e você sabe, quando repete, é importante. Quando estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Filho da perdição, vocês sabem que é a maneira que o nosso querido Judas é conhecido no submundo judaico, né? Então, ele é o filho da perdição, porque ele vai trair Jesus, no capítulo 18 vai ter essa sequência, então ele já está antecipando que ele vai ser traído. E para que se cumprisse a escritura. Então, tudo isso está ocorrendo para aquelas informações de Isaías e tudo mais, eles se materializassem, realmente ocorressem. E agora eu vou para junto de ti. E estas coisas que eu digo enquanto estou no mundo, para que eles tenham dentro deles toda a minha alegria. Olha que interessante isso aqui. Né? Quer dizer, ele está falando para que eles continuem. Quer dizer, o mundo vai ser difícil, o mundo vai ser desafiador, com um monte de problemas, vão ser perseguidos e tal, mas eles têm que manter o quê? Aquela chama da alegria, porque eles estão envolvidos em algo que é muito superior. Quer dizer, eles estão lá com o coração feliz, apesar de estar naquele desafio todo, porque eles sabem que eles estão no bom caminho. Então, por isso que é a alegria interna, a alegria espiritual, independente das situações difíceis que estão ocorrendo ao redor. Eu tenho dado a eles a tua palavra, mas o mundo os odiou. Assim, um mundo, claro, porque o mundo é um mundo material, um mundo que vai estar sempre pensando nas questões assim, vamos resolver o problema, eu quero ter o meu dinheiro hoje, quero ter o meu conforto hoje, quero ter tudo hoje dentro desse mundo material, e esquece do mundo espiritual. E a lógica de Jesus é oposta disso, vamos pensar no mundo espiritual, mas com ações aqui que transformem esse nosso mundo num lugar melhor. E é óbvio que há um choque em relação a isso. E aí, de novo, ele fala aqui, porque eles não são do mundo, mas como eu não sou
ao mundo, é do mundo, eu acho aqui. Porque eu não sou do mundo porque eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Tá? Então, é esse o ponto. Eles não são desse mundo material, já estão elevados espiritualmente, mas eles continuam vivendo aqui nesse mundo material, assim como Jesus também não é do mundo material, ele é do mundo espiritual, mas estão todos aqui convivendo naquele momento. Não te peço que os tire do mundo, então não precisa matá-los e levá-los para o plano espiritual, não é esse o plano de Jesus, mas que os guarde do mal, quer dizer, reforce, dá aquela sustentação, dá aquela coragem, aquele ânimo para eles passarem por aquelas dificuldades que cada um deles ia ter que passar após o desencarne de Jesus. Eles não são, ao mundo mesmo, eles não são ao mundo como eu não sou ao mundo. Então, de novo, Jesus repete uma frase mostrando, querendo reforçar essa questão aí do mundo material e o mundo espiritual. Santifica-os, ou consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E eu me santifico em favor deles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Então, é uma correlação. Está todo mundo junto aqui na visão de Jesus. Então, eles também não podem ficar desamparados. E não te peço apenas em favor deles. Agora vem a parte que nos interessa aqui. Eu não te peço apenas em favor deles, apenas dos discípulos, mas em favor também daqueles que vão acreditar em mim por meio das palavras deles. Ou seja, os discípulos vão pregar, vão fazer lá a parte de evangelização, e algumas pessoas várias pessoas não conheceram Jesus. Paulo foi uma delas, e eles vão seguir nesse caminho. Assim como nós, aqui 2000 anos depois, também estamos seguindo esses ensinamentos, apesar de não termos conhecido pessoalmente Jesus, mas fomos impactados por essas informações e esses ensinamentos. Então, é para eles aqui, e para nós, que Jesus está falando, ó, mas em favor também daqueles que vão acreditar em mim por meio das palavras deles, para que todos sejam um. A ideia é essa, todos somos uma grande família cristã, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Então, essa é um pedido aqui de Jesus, que ele termina a parte que nós vamos estudar aqui, ou pelo menos que nós estamos aqui analisando. Jesus termina aqui falando o seguinte: eu lhes tenho dado a glória que tu me deste, para que eles sejam um. De novo, ele repetindo essa ideia. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. E a unidade aqui, não é que todo mundo tem que seguir a mesma igreja ou a mesma religião, não é essa a ideia. A unidade é o seguinte, quer dizer, todos nós que estamos aqui seguindo nesse caminho dos ensinos de Jesus, puxa, vamos ter uma unidade pelo menos de comportamento, né? Vamos ser, puxa, eu sou cristão, beleza, sou cristão. E você tem comportamentos que sejam condizentes. Então, essa aqui é a unidade. Não importa muito a denominação A, B, C, D ou E. Não, o que interessa aqui é a unidade na essência desses ensinamentos, que nós possamos, que um cristão seja reconhecido por um outro cristão, independente da denominação religiosa, mas pelos seus atos que sejam comuns. Né? E para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que amaste a eles como amaste a mim. Então, nós também estamos envolvidos aqui nessa oração, por isso até que eu quis aqui, né, chamar a atenção para vocês para essa oração de Jesus. Depois ele vai ser preso e tal, mas ele está aí muito preocupado com esse ânimo para essas pessoas que vão ficar, para que eles continuem aí a disseminar esses ensinamentos, mas que possa contar aí com a proteção e com a ajuda do plano espiritual, como nós também, né, estamos aí amparados e, de alguma forma, também recebendo uma sustentação do plano espiritual, porque nós também estamos nessa caminhada, também estamos nesse processo. A Bíblia Paulinas diz o seguinte aqui, que Jesus pede também por aqueles que crerão a partir das palavras dos discípulos, e seu pedido é que todos vivam a unidade, de modo que este capítulo também pode ser caracterizado como uma oração de Jesus pela comunhão entre todos aqueles que creem. Então, também tem um aspecto aqui que acaba acontecendo, que são as divergências, comunidades cristãs, aí tem rupturas, tem brigas e tal, e não é bem essa a ideia, né? Então, a ideia seria que tivéssemos aí uma comunhão um pouco mais afável dentro das comunidades cristãs, e no nosso caso, comunidade cristã e espírita. Mas esse é o entendimento. Eu acho que já estamos no lucro se pelo menos conseguirmos, como comunidade, temos aí uma ajuda, um ajudando o outro, como nós estamos aqui hoje, né, estudando,
refletindo, todos juntos, né? Estamos tentando e tentar alcançar essa unidade, principalmente por meio do nosso comportamento. Gente, alguma dúvida em relação a isso? Se alguém quer fazer algum... Pode falar, deixa eu só interromper aqui. Cara. Eu só queria te fazer uma pergunta. Por que essa parte da glorificação do Cristo passa pelo seu sofrimento? Porque o sofrimento era necessário diante daquelas previsões de Isaías, principalmente de uma passagem que é do servo sofredor, que fala que ele ia vir, ia passar por todas essas questões, ia trazer a luz, mas ele iria ser sacrificado, e aí também veio a ideia do cordeiro, né? Ele seria um sacrifício para a humanidade. Um pouco discutível isso, mas, enfim, tem pessoas que realmente veem muito essa parte com mais ênfase, né? A ideia do cordeiro veio para nos salvar e tal. Mas, na verdade, no meu entendimento, tá, gente? Esse é o meu entendimento, não tem nada, eu não quero falar aqui que o que eu estou falando está certo, mas é que o meu entendimento é que ele veio com as informações para nos passar, né? E talvez, pelo jeito, a forma como aconteceu a paixão e tudo mais, quer dizer, teve um simbolismo muito forte, e acho que até ajudou um pouco nessa questão de expandir o conhecimento de Jesus para outros que não conheciam na época. Então, também tem um pouco esse lado. Mas dentro da previsão de Isaías, do servo sofredor, então isso estava lá nessa previsão da Escritura, e é por isso que, então, quando Jesus faz essa oração, ele fala, tem que cumprir a Escritura. Então, é por isso que ele está falando. Ele já sabia que ele ia ter que sofrer, né? Mas eu não gosto muito dessa passagem da paixão, não gosto, realmente não gostei daquele filme lá que passou, não gosto dessa parte. O que eu gosto mais são dos ensinos, eu gosto eu acho que isso que é o que fica para nós, né? Entendeu? Mas eu sei, eu respeito que tem muita gente que faz meio o oposto, acho que a parte da paixão é a parte mais significativa. Respondi, Ari? Eu não sei se eu fui um pouco confuso aí, mas eu tenho... É que essas questões, gente, são muito assim delicadas no ponto de vista assim, elas não têm um ISO 9000. Então, se você vai pegar, por exemplo, a paixão em Marcos, Mateus, Lucas, o próprio João, elas não batem muito com as descrições, né? Você não consegue pegar aquele texto e colocar ele tudinho, foi assim que aconteceu. Cada um puxa um pouco, então fica um pouco meio difícil mesmo a gente ter uma noção do como foi isso, mas simbolicamente ela tem uma questão, né? A questão da morte na cruz, tudo isso é muito significativo e, no meu ponto de vista, muito triste, muito lamentável. Eu imagino que de vocês também, né? Claro. Quem gostaria de ver Jesus passando por aquilo? Tenho certeza que ninguém. E, por falar nisso, quer dizer, quem foi a única pessoa que não desgrudou de Jesus no momento da crucificação? Foi Maria Madalena, junto com a mãe, né? A mãe Maria, também ficou lá acompanhando essa questão. Acho que há um dos evangelhos que diz que João também estaria lá acompanhando meio escondido, mas a certeza aqui é em relação a Maria Madalena. Aí o que acontece aqui? Deixa eu só ver se isso aqui funciona. Vamos ver. Isso. Então, nós estamos no capítulo 20, tá certo? Então, saímos lá do capítulo 17, Jesus faz aquela oração, depois ele vai ser preso, traído por Judas, tem aquele julgamento lá, mequetrefe, ele é condenado, crucificado e tal. Bom, e a Maria Madalena está lá acompanhando tudo. E ela vai, acho que logo no final da tarde, ou no dia seguinte, de manhãzinha, ela vai lá para onde Jesus foi sepultado, e ela encontra o sepulcro vazio. Ela corre e avisa os outros discípulos. Aí vai Pedro e o discípulo amado, vão lá para a gruta, e enxergam lá, vê as vestes de Jesus, o sudário, tudo lá meio largado na tumba, e não encontram o corpo. Aí eles pegam e voltam, os dois vê a situação tal, e voltam para as casas, voltam lá para os lugares dele. E Maria Madalena continua. Ela não sai de lá, ela fica lá, ela fica naquele sepulcro vazio. E aí começa, né? Então, eles foram embora, Pedro e o discípulo amado foram embora, viram lá que saíram, mas Maria continuava ali, chorando junto ao túmulo. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. E perguntaram a ela: mulher, por que você está chorando? E aí Maria Madalena responde: levaram o meu Senhor daqui e não sei onde o colocaram. Bem, quando ela acabou de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé.
atenção, ela vê Jesus, mas ela não percebeu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem está procurando? Maria, totalmente fora de si ainda, tal, Maria pensou que fosse um jardineiro ou uma pessoa que estivesse lá trabalhando na área, e disse o seguinte: se foi você que o levou, quer dizer, que levou o corpo de Jesus, diga-me onde o colocou e eu vou buscá-lo. Olha só a situação de perturbação da Maria. E aí, então, Jesus, diante daquela situação, falou: Maria, né? Ele se apresenta a Maria. E aí ela, né, cai a ficha, ela virou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Então ela fica feliz ao encontrar, é uma das melhores expressões do evangelho de longe, né? Ela feliz, Rabuni, ela felicíssima. E aí Jesus disse, olha, não me segure. Alguns falam, não me detenha, outros dizem, não me toque, depende da tradução. Pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai encontrar os meus irmãos e diga a eles, eu estou subindo para junto do meu Pai e Pai de vocês, do meu Deus e Deus de vocês. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Eu peguei um pedacinho da Gênesis, que está em essa explicação aqui sobre essa... Kardec faz aqui nos dá aqui uma proposta de explicação para esse aparecimento aí de Jesus, tá? Então a gente vai ver um pouquinho, depois vai ter um momento papo espírita. Bem, então Maria Madalena, depois disso, foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou a eles o que Jesus lhe dissera, tá? Então, foi isso que aconteceu, e aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, quer dizer, na verdade eu não queria, eu quero. Por que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena? Vocês têm alguma sugestão aqui? Vocês têm alguma... Acabar com o machismo, com o preconceito de que as mulheres têm que ser excluídas. Cheguei já na hora. Exato. Bárbara Duval chegando e já dando o seu pitaco aqui. Muito bem, Bárbara. É mais ou menos isso aqui, ó. Lute como uma mulher. Esse é o ponto. Perfeito? É isso aqui. E aí eu vou fazer a ligação com o que a Sandra Rodrigues falou lá na hora da prece, falando muito da questão da perseverança. E a ideia aqui é um pouco né? Isso que está nos trazendo é a Bíblia Ave Maria, que Maria ela vai permanecer de pé, ela está lá firme, junto ao sepulcro, como antes havia estado de pé junto da cruz com Maria, a mãe de Jesus. Então ela está lá, perseverando. Diante da inconsistência e abatimento dos discípulos, porque eles foram lá, viram o túmulo vazio, se mandaram. E depois, nós vamos ver na sequência, eles estão escondidos. Todos os discípulos estão num quartinho, lá numa casa, com medo de serem presos. Né? Estão todos lá, e também absolutamente tristes, desamparados, porque eles não esperavam o fim que teve Jesus. Eles achavam que o Jesus era o Messias, que ia liderar uma revolução, aquela coisa toda. Então, diante da inconsistência e abatimento dos discípulos, destaca-se a firme perseverança dessa mulher. Aqui tem uma lição para nós aqui. Maria busca sem desfalecimentos, sem perder aquele bom ânimo, sem se resignar a crer que Jesus tenha morrido para sempre. Então, é um pouco isso que eu acho que é bacana nessa questão aqui de Maria Madalena, é essa ideia, quer dizer, quando a coisa aperta para o nosso lado, quando as coisas começam a dar muito errado, a gente se abate, nós vamos ficar tristes, aí começa também a se desconectar do plano espiritual, puxa, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, sabe aquelas questões? Eu sei que isso não acontece muito com vocês são pessoas firmes na fé e tal, mas acaba abalando, e muitas vezes a gente fica mesmo abalado nas tormentas da vida. E esse caso aqui da Maria Madalena é um chamamento para que nós... Opa, tudo bem, o mundo está caindo, mas tem que perseverar, a gente não pode desanimar, porque se desanima também, a situação ela não melhora, ela só piora, né? Você fica cada vez mais para baixo, cada vez mais se sentindo assim, falando, puxa, por que eu estou aqui? Começa aquelas grandes discussões filosóficas que vai te jogando não para o buraco, mas para o nível pré-sal da depressão. Então, isso eu acho que é um aspecto importante. A Bíblia Paulinas também diz que fez um comentário que eu achei muito bacana, que a Maria não enxerga Jesus, mas como é que ela reconhece Jesus? Quando ele fala com ela. E o que isso nos remete? Né? Então, Maria não reconhece Jesus de imediato, mas só quando ele pronuncia o seu nome, o que faz lembrar as palavras de Jesus, que nós vimos em aulas anteriores, de que as ovelhas conhecem a voz de seu pastor. Então, ele as chama pelo nome e elas o seguem. Olha, isso aqui eu achei tão
bem sacado, assim, de ligação com a passagem que João escreve lá no capítulo 10, sobre essa ideia do Jesus é o bom pastor, e agora quando Maria Madalena ela percebe, ela encontra Jesus quando ela ouve a voz do bom pastor. Isso eu achei muito bacana. E outra questão aqui, agora sim o Papo Espírita, Kardecinho, nos explica lá na Gênese como que foi isso, quer dizer, ele dá aqui faz uma proposta, claro, né, gente? Ele não estava lá, ele não viu, ele não sabe. Então, ele vai fazer aqui, vai levantar uma hipótese. Então, ele fala que provavelmente o que deve ter acontecido foi isso, que Jesus mostrou-se com seu corpo perispiritual, né? Que você sabe, né? O perispírito é a roupinha do espírito. Então, tem o espírito, o perispírito, e depois o perispírito fica lá encarnado, né, na carne, quando ele está encarnado aqui com a gente. Nós temos o nosso perispírito, nosso corpinho. Então, o que aparece para Maria Madalena é o perispírito. O que explica não ter sido visto por aqueles a quem não desejava mostrar-se. Isso aqui também é uma questão importante. Se estivesse em seu corpo carnal, ele teria sido visto por todos como quando era vivo, mas não é o caso. Então, ele pode sumir, desaparecer lá a hora que ele quisesse. Então, só aparecendo para quem ele quisesse se mostrar. Só que aí, o que acontece nessa questão? Vem uma confusão aí, porque os discípulos não sabiam disso, eles não entendiam essa ideia do corpo perispiritual. Eles estão vendo, tocam em Jesus, eles acham que Jesus está lá vivo em carne e osso, mas não está, é o perispírito. E não notaram. Viam a Jesus e o tocavam, o que para eles deveria ser seu corpo ressuscitado. Então, está lá em Allan Kardec, essa frase de Allan Kardec está no livro A Gênese, no capítulo 15, no item 61, tá bom? Beleza, gente? Na sequência aqui, os discípulos com medo estão lá reunidos, aí então Jesus aparece para eles lá no meio deles, e a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos: a paz esteja com vocês. Então, também remetendo um pouco à oração, pedindo, né? Que é toda a ideia da sustentação para aqueles discípulos, para eles não ficarem abatidos daquela maneira. Então, a primeira coisa que ele fala é: a paz esteja com vocês. Aí vem o caso emblemático de Tomé. Tomé não acredita, porque ele não estava lá na hora quando Jesus aparece. Aí ele só acredita se visse. Aí quando Jesus aparece pela segunda vez, quase uma semana depois, aí ele consegue tocar em Jesus. Aí ele acredita, né? Aquela coisa que vocês já conhecem, de cor salteado. E a frase de Jesus que eu acho muito bacana: você está acreditando porque viu. Felizes os que não viram e acreditaram, que é o nosso caso aqui, né? Então, é um pouco isso, quer dizer, tem que ter um pouco essa questão da fé, que muito bem retratada no caso aqui da Maria Madalena. E aí termina a parte, vamos dizer assim, o evangelho oficial, termina aqui o que é considerado aqui o objetivo do livro, está nos versículos 30 e 31, que eles encerram aqui dizendo o seguinte: o autor encerra dizendo que Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses sinais foram escritos para que vocês, nós aqui, acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham a vida em seu nome. Então, aqui é um reforço, de novo, que nós vimos todas as outras aulas, como o João bate muito nessa tecla, que ele é o Filho do homem, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Então, ele passou o evangelho inteiro, então faz sentido que ele, na conclusão, ele ainda faça mais esse reforço, e que nós vamos ter a nossa vida, né, uma vida espiritual, uma evolução espiritual, em seu nome, se nós seguirmos todos esses ensinamentos que ele nos deixou. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Podemos ir para o nosso momento bombástico? O Antônio. Pois não, deixa eu encerrar aqui, peraí. Deixa eu interromper, porque eu quero ver seu rostinho. Peraí. Vamos lá. Devido à autorreforma de Maria Madalena, seria correto dizer que ele tornou ela emissária em função da dedicação que ela teve com ele? É uma hipótese, Ari. É uma hipótese. Agora, é aquilo que eu falo para vocês: a gente não tem muita informação sobre Maria Madalena. E cada evangelista vai puxar a sardinha para o lado que interessa. João gostou muito dessa ideia de Maria Madalena ser aquela discípula que estava lá, com fé. E aí ele coloca Maria Madalena fazendo participando disso ativamente. Em Marcos, naquele finalzinho que foi escrito posteriormente, eles voltam a falar que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus também. Então, aparentemente, há aí alguma questão da importância dela como uma discípula fiel, perseverante,
persistente, né, em relação a tudo isso. E vocês vejam como ela, se ela foi realmente tocada, se ela realmente foi, como diz Lucas lá, né, que Jesus tirou 7 demônios dela, quer dizer, um processo de desobsessão, e ela parte a fazer uma reforma interior, ela encara aquilo com tanta seriedade, com tanta gratidão, que ela praticamente acompanha, segue Jesus no caminho, que é um pouco como nós também, quando nós fazemos nossa reforma íntima, a gente fala, uau, né? Puxa, ou quando nós somos impactados aí pelos esses ensinamentos, puxa, como isso faz sentido, como isso está transformando a minha vida, quero mais disso, e a gente segue nesse caminho. Então, eu acho que é um pouco esse exemplo aí que Maria Madalena nos passa, ou que pelo menos o autor quis que nós entendêssemos e refletíssemos. Tudo bem? Pode ser? Alguém tem mais alguma dúvida sobre esse ponto? É muito bacana essas correlações que eles fazem, em relação, principalmente com relação a Maria Madalena, né? Eu acho isso bem positivo. Vamos lá agora, que agora revelações bombásticas, gente. Revelações bombásticas para a gente encerrar aqui o nosso reencontro com Pedro. O que acontece aqui? Esse aqui é o famoso apêndice, tá bom? É o apêndice, Jesus reaparece aos discípulos lá na Galileia, no mar lá do Tiberíades, e tem o momento da pesca milagrosa, ele está lá com os discípulos nos barcos lá e tal, eles não estão conseguindo pegar nada, aí Jesus chega e fala, olha, vai naquela região e joga a rede. Aí o pessoal vai, joga a rede e vem um monte de peixe e tal. É uma questão simbólica, mostrando o seguinte, se é para nós, a ideia de pegarmos ou de repente, espalharmos essa notícia, ou conseguirmos outros seguidores de Jesus, nós temos que utilizar o quê? Os ensinamentos de Jesus. Não dá para ficar falseando, criar uma nova religião, então, né? Tem que ser pela orientação que Jesus nos dá em seus ensinamentos que estão contidos no Evangelho. Então, é a primeira questão que o discípulo aqui, o pessoal que escreveu o apêndice, quis passar. Para pegar os peixes, para a gente conseguir aumentar a nossa comunidade, para tudo mais, temos que seguir as orientações de Jesus. É ele que vai nos mostrar o caminho, é ele que vai nos mostrar a direção. Né? Então, esse é um ponto. Aí vem, na sequência, eles estão lá comendo, os peixinhos que eles pegaram e tal, estão lá, né? Estão lá fazendo a refeição, e aí Jesus começa a conversar com Pedro. E temos aqui uma questão interessante, e aqui agora uma questão que vocês não vão encontrar na Bíblia de vocês, a não ser quem está com a pastoral, que nem a Liliane, a nova pastoral. Tem uma diferença aqui na tradução, que não é usual, mas eu acho, eu aqui de novo, modestamente, que faz muito sentido a gente pensar dessa maneira aqui. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, depois de terem comido lá os peixinhos e tal, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Quando você vai para o grego, a conversa lá é ágape, que é um amor incondicional, aquele amor assim, puxa, que nem a da Maria Madalena em relação a Jesus. Aquele amor assim que me sacrifico por você. E aí Jesus então pergunta, você me ama mais do que os outros? Bem, Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. E aí em grego é filo, ou filia, que é a ideia de amigo. Então vejam, nós temos duas expressões que podemos aqui utilizar como sinônimos de amor, mas são amores, vamos chamar assim, diferentes. Um é aquele amor incondicional, que é ágape, né? E o outro é um amor de amigo, um amor fraterno. Só que quando vocês forem ver na Bíblia de vocês, todas elas, gente, todas elas, com exceção da nova pastoral, todas elas colocam ama, e Pedro responde, ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tá? Então, essa aqui é uma questão um pouco complicada, porque se ele está utilizando no grego palavras diferentes, obviamente é um entendimento diferente. Mas hoje, por uma questão teológica, todo mundo acaba colocando isso, porque depois Jesus vai perguntar mais 2 vezes, no total de 3 vezes. Como ele pergunta 3 vezes, todo mundo vai falar o seguinte, essa conversa de Jesus com Pedro é por causa que Pedro negou 3 vezes Jesus lá, né, antes do galo cantar e tudo mais. Então, seria uma maneira de Pedro se reabilitar perante Jesus. Ok, pode ser, não estou dizendo que não. Mas, quando se usa palavras diferentes, com significados, palavras que tenham um entendimento meio parecido, mas são palavras que mostram coisas diferentes, distintas, aí tem. Então, eu gosto dessa ideia aqui, de que Jesus está perguntando, você me ama? E Pedro responde, sim, eu sou teu amigo. É totalmente diferente de você falar, sim, eu te amo. Não é a verdade. Né? Bom, aí Jesus, diante dessa resposta de Pedro, fala, sim, alimente os meus cordeiros. Então, ele falando isso para Pedro. Só uma pausa aqui,
técnica para a gente só explicar aqui, que não é isso na minha cabeça, não é só o cara da Bíblia Pastoral que fala isso, que é o Pedro Lima Vasconcelos, mas o Anselmo Grum, no livro Porta para a Vida, o Evangelho de João, ele explica isso. Ó. No texto grego, Jesus pergunta pela ágape de Pedro, isso é, pelo amor puro e desapegado, pelo amor que é livre do ego e da intenção de apossar-se do outro, também é uma interpretação. Mas Pedro responde com filosê, que é o amor que devota ao amigo. É bem diferente a conversa aqui. Né? Bem, vocês compreenderam isso? Se alguém ficou com alguma dúvida, eu respondo aqui e falo de novo, tá bom, gente? Não, isso aqui eu quero que vocês saiam daqui com isso bem firme aqui, tá? De novo, Jesus diz a Pedro, aí vamos para a segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? De novo, Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo, tá? Nas Bíblias de vocês vai ser, sim, eu te amo, você sabe que eu te amo. Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. Vamos lá, terceira vez. Pela terceira vez, Jesus disse a Pedro, Simão, filho de João, você é meu amigo? Jesus muda a conversa, ele não repete de novo, você me ama, ele muda, inclusive em grego, você é meu amigo, porque Jesus desistiu, né? Convenhamos que ele jogou a toalha na terceira vez, ele fala, não vou mais perguntar isso, vou perguntar se ele realmente é meu amigo, filias me. O que ele fala aqui? Então Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era teu amigo, e Jesus disse, e disse a Jesus, Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu sou o teu amigo. Então, aí sim, ficamos no mesmo par. Jesus pergunta, você é meu amigo, Pedro? E Pedro responde, sim, o senhor sabe que eu sou seu amigo. Então, Jesus lhe disse, alimente as minhas ovelhas. Tudo bem? Depois vai ter uma outra parte aqui, logo na sequência, que muitos entendem que seria Jesus já fazendo uma predição de como Pedro iria desencarnar, né? Que seria o martírio de Pedro. Bom, Pedro Lima Vasconcelos, vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Lendo o Evangelho segundo João, Pedro Lima Vasconcelos, que eu já disse para vocês, é o tradutor de João na Bíblia, na nova Bíblia pastoral. Ele fala o seguinte, na terceira vez, Jesus como que desiste e solicita de Pedro apenas a confirmação de que ele é seu amigo. Pedro percebe a mudança e o sentido que ela tem e se entristece. Olha que interessante. Ele percebe, ele é incapaz, Pedro é incapaz de realizar a entrega completa a Jesus que o amor exige. Tá? Provavelmente, se fosse com Maria Madalena, não haveria esse tipo de discussão, porque Maria Madalena era amor completo, mas incondicional, não haveria essa conversa. Mas Pedro está tendo uma dificuldade de chegar no mesmo nível, naquele nível que Jesus esperava. E também, gente, vamos aqui, convenhamos, Pedro é um pouco o nosso representante nessa história, porque é muito difícil você ter essa conexão tão forte como a gente viu no caso da Maria Madalena, né? Aquele amor incondicional. É muito complicado, né? Então, Pedro ele é meio o nosso representante, ele meio que é o nosso paradigma aqui nessa questão desse contato nosso com Jesus, que às vezes dá uma fraquejada, às vezes está mais forte, às vezes não está, enfim, tem aquelas nuances, né? Bom, a Bíblia Pastoral fala uma outra coisinha aqui. Apesar de não corresponder plenamente à intensidade do amor pedida por Jesus, Pedro recebe dele a tarefa de cuidar das ovelhas, ou seja, dos membros da comunidade. Mas fica claro aqui, isso aqui eu acho também muito bacana, que as ovelhas não lhe pertencem. Quem é o verdadeiro pastor? É Jesus, né? Quem é o bom pastor? As ovelhas conhecem a voz de Jesus. Então não adianta querer chegar e falar, não, agora eu sou o Messias. Não, você está lá para tomar conta daquele rebanho. Mas fica claro que as ovelhas não lhe pertencem. Ele exercerá bem a sua função se tiver consciência de que o pastor é Jesus. Um recado a todos que dentro da comunidade exercem cargo de liderança. Isso aqui está lá na Bíblia Pastoral. Eu acho isso aqui fundamental, gente, porque o que tem de gente querendo reinterpretar, criar quase um novo cristianismo a partir dos ensinos de Jesus é uma enormidade, né? É uma coisa, falamos aqui baixinho para que ninguém nos ouça, mas é um negócio de louco. Como se fossem realmente grandes, se colocando como se fossem os pastores mesmo, e não são. Pastor só tem um, é Jesus. Seus ensinamentos estão lá. E a interpretação tem que ser dentro da chave do amor, da gentileza, do amor ao próximo, da caridade, é por aí, né? Só que, às vezes, o mundo material acaba meio que deixando essas pessoas um pouco desorientadas, esses que estão liderando comunidades. A gente tem que ficar um pouco esperto em relação a isso. Bom, Anselmo Grum, só para a gente encerrar aqui,
E ele fala o seguinte: Pedro é a imagem do cristão, que em sua vida, volta e meia, renega a sua relação com Jesus, aquilo que eu estava falando. É como se fosse uma montanha-russa, né? Porque tem medo da reação dos outros, aqui ele está dando um exemplo, mas às vezes também as condições que acontecem na vida da pessoa faz com que a fé enfraqueça. E essa cena com Pedro nos adverte que devemos ser precavidos e humildes, gente, não é humildade, não. E humildes quando declaramos o nosso amor a Cristo. E nós também, aí eu fiz um comentário aqui, nós também temos que ser não só precavidos e humildes quando declaramos nosso amor a Cristo, saber que nosso passinho é um passinho, não vamos dar um passo maior do que a nossa perna. E até por isso que eu coloquei aqui o verdadeiros. Quer dizer, se a gente realmente quer seguir, vamos seguir, não importa, ninguém está querendo ganhar os 100 metros rasos ou a maratona, não, é um passinho por vez, mas um passo firme, consistente, verdadeiro, né? Com humildade, porque tem muita coisa que a gente não conhece ainda, tem muita coisa que nós ainda estamos interpretando, entendendo. Por exemplo, essa aula aqui, vocês vão ficar refletindo, de repente tem coisas aqui que vocês vão utilizar na vida de vocês, ou depois pode ser que demore, não importa, mas é algo que é paulatino. Chegar e falar, olha, eu sigo Jesus assim, de olho fechado e tal, tudo bem, pode até ser, mas é um processo um pouco mais complicado e mais complexo. Então, a gente pode ter esse interesse, pode ter essa intenção, mas não é um negócio tão simples, não é um negócio tão fofinho assim, para nós chegarmos e já nós declararmos o nosso amor a Cristo de uma forma assim, olha, né? Tem que ir com humildade, temos que ser precavidos, temos que ser um pouco aí como essa conversa de Jesus com Pedro, principalmente ver que Pedro admite. Jesus pergunta, você me ama? Ele podia ter respondido, eu realmente te amo, mas não era verdade. Então ele vai naquele nível que ele sabe que ele consegue, que é um amor de amigo, um amor assim fraterno, que está sujeito a chuvas e trovoadas às vezes. Bem, o que mais eu tinha para falar para vocês? E aí o encerramento, né, gente? Já que nós falamos Jesus chegando lá para a comunidade, o pessoal lá, tá, olha, eu sei, a vida está difícil muitas vezes e tal. Então vamos pensar que Jesus está entrando aqui, né? Nós estamos aqui nesse momento virtual, e ele chega para nós e fala, né, que a paz esteja com vocês. E como nós estamos precisando de paz, como nós estamos precisando desse alento, como nós estamos precisando aí dessa sustentação, para podermos seguir em frente, continuar aí com essa perseverança, com essa persistência, com essa coragem para fazermos nossa reforma interior e vivemos aqui nesse mundão. Vivemos nesse mundo, não tem jeito, o mundo é material, é isso aí, nós temos que aprender muitas coisas, mas nós temos que sempre nos lembrar que nós estamos amparados aí pelo plano espiritual maior, como Jesus coloca lá na oração, que Deus está por nós, Jesus está lá também, e os nossos mentores, está todo mundo querendo que nós façamos aí e caminhemos bem, façamos a nossa reforma interior, nossa transformação moral, aproveitemos bem essa nossa encarnação para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Então fica aqui esse encerramento, que a paz esteja com vocês. Alguma dúvida? Gostaram das revelações bombásticas, gente? Olha, não adianta, viu, gente? Não é para jogar fora a Bíblia de vocês, tá tudo bem. Quer dizer, teologicamente, todo mundo aceita que a conversa é essa mesmo. Jesus pergunta, você me ama? Pedro responde, me ama. Mas vocês estão cientes que no grego a conversa foi outra, tá bom? Coisas da Bíblia, coisas da teologia, a gente não tem muito como mudar isso, mas eu acho que é legal a gente ter isso, e eu acho que faz muito mais sentido essa conversa do jeito que foi, se a gente for realmente no grego, e fazer essas modificações no significado. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Podemos encerrar aqui? Vamos? Antônio, Falaria. Esse diálogo que ele teve com Pedro, talvez não podia olhar nesse outro ângulo de você dizer que Jesus estaria alertando Pedro para que ele desenvolvesse uma firmeza de propósito, uma vez que ele estaria saindo de cena, entre aspas, né? E Pedro seria um grande apacentador das ovelhas, uma vez que Jesus é a porta e a humanidade é a ovelha, não? Isso. Ou seja, alertando ele das responsabilidades que ele ia ter sobre ele, né? Perfeito. Uma vez que ele já era o chefe do colégio apostólico. Perfeito, é isso, quer dizer, essa interpretação que você está fazendo é correta, porém, contudo, todavia, é esse recado que João está colocando nesse apêndice para Pedro, ou para os seguidores de Pedro, porque essa ideia de que Pedro foi o primeiro papa é um pouco discutível, mas criou-se na comunidade cristã que Pedro era aquela referência, era quem seria o pescador e tal, aquela coisa, né? Então, ele seria o primeiro papa, mas isso não é uma coisa muito certa. Porém, essa ideia se contaminou, se espalhou, a tradição ficou muito forte. E muitos historiadores
estudiosos, eles falam que essa passagem é um recado que a comunidade de João, que está inserida dentro do cristianismo, está passando para esses seguidores de Pedro, fazer, olha, tudo bem, vocês estão querendo hierarquizar a igreja, fazer tudo do jeito que vocês estão fazendo, mas não esqueçam que quem é o pastor é Jesus, e vocês estão esquecendo disso. Então, eles estão dizendo que isso foi um recado para essa comunidade, vamos chamar petrina, né? Já que tem a comunidade joanina, vamos chamar de comunidade petrina, que estavam já hierarquizando a igreja, colocando regras, colocando uma série de questões. E esse apêndice foi escrito, então, posteriormente, para passar esse recado. Ó, vão devagar com o Andor, que o santo é de barro, né? Mas, como vocês sabem, não deu muito certo esse aviso, porque realmente aí a estrutura veio e aí foi o poder do mundo mesmo, né? Transformou-se com o tempo, virou uma potência a Igreja Católica, e está aí até hoje. Obviamente teve subdivisões, mas a ideia um pouco era essa. Mas a sua interpretação, muitos autores vão muito por esse seu lado aí, tá? Principalmente pelo lado mais teológico, né? Tá caprichando hoje nas perguntas, hein, Ari? Tá bom, esse período de férias às vezes tá fazendo bem para você, né? Muito bom, gente. Legal. Boa. Muitas coisas que a gente pode tirar aqui. Mas a gente não tem que se perder nessas questões. Eu acho que a gente tem que trazer essas ideias para nós. A Maria Madalena, puxa, vamos pegar esse exemplo de Maria Madalena e aplicar na nossa vida, se possível, né? Essa ideia da perseverança, da persistência, de não desanimar. Utilizar a Bíblia como essa ferramenta para a nossa transformação moral, para nos dar um ânimo muitas vezes. Tudo bem? Gostaram? Então é isso, gente. Então, vamos aqui para o nosso encerramento. Eu só vou, então, só reforçar. É uma coisa que eu acabei esquecendo. O Luiz, que fez parte aqui da nossa comitiva aqui, inclusive ele fazia os encerramentos, ele foi chamado para fazer as exposições nas quartas-feiras lá na Seara Bendita, então por isso que ele não está aqui. Manda um abraço fraterno a todos. Então a gente retribui. Inclusive, a gente agradece muito, porque essa confortável sala no Zoom é um oferecimento do Luiz, então a gente tem que fazer essa lembrança também, e foi um grande companheiro aí ao longo do tempo, e foi chamado para outras atividades também. Então, é assim a vida e é assim que tem que ser, né? A gente não pode ficar parado. Quem fica parado é poste. A gente tem que ficar andando sempre em movimento. Vamos para o nosso encerramento, então? Se ninguém tem mais nada a falar, vamos lá. Hoje, quem vai fazer o nosso encerramento é a Juliana Ferraz. Vamos lá, Ju, por favor. Então, vamos lá. E nesse momento, né, depois da gente muito receber e de muito ampliar os nossos conhecimentos e os nossos estudos, confiantes em Jesus, vamos fazer nossas vibrações de amor pela fraternidade e pela paz em todo o planeta Terra, pelos dirigentes das nossas nações, para que possam receber muita luz num momento em que ainda nos encontramos instáveis, aí, alguns momentos de aflição visíveis pela frente. Por todos os enfermos do corpo e da alma, por todos os necessitados de alimento, material e espiritual, por todos os lares, para que eles possam ser guiados pelo Evangelho de Jesus. Né? Por todos aqueles que retornam nesse momento ao plano espiritual. Nesse momento, vamos vibrar também por nossos amigos e familiares, reservando um tempo para que cada um possa vibrar por alguém especial que necessite nesse momento. E vamos pedir licença também para vibrar por nós mesmos, pedindo muita força, muita paz, muita fé, paciência e amor. E vamos agradecer aos nossos mentores individuais e aos amigos da espiritualidade que nos acompanharam na tarde de hoje. A Maria, nossa mãe, e a Jesus, o nosso mestre. E vamos louvar a Deus com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.
Nesse momento, vamos encerrar esses encontros, né, desse ano, esperando que no ano que vem estejamos todos reunidos, também em nome de Jesus, e que a paz esteja conosco, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Juliana. O pensamento dela foi ótimo. A gente precisa de muita vibração, muito, né? Tá certo, mas é isso mesmo. Até porque tem um ano novo, tem Natal, tem uma série de coisas. Então a gente precisa realmente muito esse contato com a espiritualidade. Obrigado, Ju, por esse encerramento muito bacana. E ficamos em contato, hein, gente? Não sumam, não desapareçam. Ficamos aí em breve. Nos reuniremos aqui mais uma vez para estudar um pouco mais sobre o Evangelho e sobre o Espiritismo, tá bom? Bom Natal a todos, excelente ano aí para todos vocês, tá bom? Obrigada, Antônio, Antônio. queria só Obrigada, agradecer. um beijo para